projeto de lei que o Bloco de Esquerda traz à discussão a esta Assembleia determina o encerramento das grandes superfícies comerciais aos domingos e aos feriados e apresenta-se como uma proposta equilibrada. Equilibrada porque prevê a coexistência de todas as fórmulas empresariais e, ao fazê-lo, enriquece o tecido económico pela promoção da sua diversidade. E promovendo a diversidade do tecido económico numa matéria como esta, promovemos também o enriquecimento da escolha dos consumidores. E fazemos-lo exatamente porque respeitamos os direitos dos consumidores, porque respeitamos a liberdade individual. E não há maior liberdade do que a liberdade de nós termos por onde escolher. E por isso, ao promovermos a manutenção da existência de escolhas para serem feitas, com um incentivo à manutenção do pequeno e médio comércio, promovemos a escolha dos consumidores, promovemos a defesa dos direitos dos consumidores. E com este contributo, com este projeto de lei, contribuímos também para a concorrência dos pequenos e médios comerciantes. Contribuímos contra a pressão liberalizadora que já vimos não servir os interesses do país e cujos processos estão bem à vista. Está bem à vista a concentração das cadeias. É uma realidade e são indesmentíveis a compra do Carrefour pela Sonai ou, como outro exemplo, a compra do Plus pela Jerónimo Martins. E é contra também esta concentração, que é castradora da concorrência e da defesa dos direitos dos consumidores, como o PS e como a direita muito nos lembra, que nós também trazemos este projeto de lei. E porque nós sabemos que a liberalização, que muitas vezes vem associada às promessas de mais emprego, é uma falácia. É-o porque desde 2005 há um decréscimo no emprego no setor comercial e é-o porque acontece apesar da disseminação das inúmeras grandes superfícies. E isto acontece não porque nós percebemos que as grandes superfícies não criam o emprego que ajudam a retirar, porque promovem também o contínuo encerramento do pequeno comércio, incapaz de coexistir com a concorrência agressiva das grandes superfícies. E sobre as promessas de emprego que as grandes superfícies, as grandes distribuidoras nos trazem, nada há a dizer. Estes números desmentem-nas cabalmente. Mas sobre a qualidade desse emprego, percebemos também o que é que ela significa. E percebemos-la no Natal passado, quando as grandes distribuidoras, os representantes das grandes superfícies, nos trouxeram aquelas que eram as suas ideias sobre o tipo de trabalho que deveriam promover. Vemos, por exemplo, qual era o resultado do alargamento dos horários de abertura, que era a contestação, o pedirem que o Governo permitisse e pedirem que os sindicatos permitissem o alargamento da semana de trabalho para as 60 horas semanais. Não é mais emprego, é menos emprego e menos condições de trabalho que as grandes distribuidoras nos prometem. Mas trazem também outras chagas ao nosso país e trazem-nos a desertificação dos centros da cidade. Percebemos que isso acontece porque promovem a deslocação das pessoas para a periferia, retirando importância aos centros da cidade. E por isso mesmo é que os hipermercados normalmente se residem na periferia das cidades. Isso traz custos à nossa sociedade ao, por exemplo, promover mais insegurança nos centros das cidades, ao, por exemplo, promover mais custos para os municípios. E a nossa proposta traz também este debate, ao reivindicar mais cidade para as cidades, com a defesa daquele que é o centro, daquele que é o coração das cidades. E ao fazê-lo traz também a melhoria do equilíbrio das cidades, particularmente das maiores, das grandes urbes, que padecem mais destes problemas. A proposta do Bloco de Esquerda coloca Portugal naquela que é a média no que respeitante aos períodos de abertura das grandes superfícies. Ficou bem demonstrado com o estudo da Confederação de Comércio de Portugal, que os deputados bem conhecem e que já discutimos em comissão. E ao fazê-lo, não afeta, por exemplo, aquela que é uma das armas de arremesso da direita e do PS à proposta do Bloco de Esquerda, que é o medo de encerramento dos grandes centros comerciais. Não fazemos, são as grandes superfícies que estamos cá a discutir e é esse apenas e só o âmbito do projeto de lei. Promove o encerramento das grandes superfícies aos domingos e aos feriados, mas promove exceções também a este encerramento, que nos parece que pode ser adequado pela dinâmica local de cada uma das regiões, ao fazê-lo, ao permitir a abertura em 4 domingos por ano, respeitando as dinâmicas locais, respeitando o poder local, respeitando, no fundo, este binómio entre interesses comerciais e interesses regionais. E ao fazê-lo,
traz essa que é as lutas pelas quais nós nos batemos nesta Assembleia, que é a revitalização do centro das cidades, mais emprego e melhor qualidade do emprego. Muito obrigado.